Muitos corretores falaram que nunca ia dar certo isso. O mercado imobiliário é um mercado ainda muito obscuro para as pessoas, sendo que todo mundo está inserido no mercado imobiliário. E não tem quem fale sobre isso. A gente até, no início, a gente não investia no imóvel, mas começaram a cair oportunidades, assim, no colo. A gente não só um pouquinho. E a gente começou a fazer vendas de elefantes brancos. Mas por que vendeu? Alguém reformou. Quem foi que reformou? Então foi aí. E para começar, assim, você acha que o investimento, a pessoa tem que ter um investimento alto? Tem N maneiras de começar. Qual que foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador... Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Vobcast, o podcast número 1 para profissionais de arquitetura e construção. E hoje eu estou aqui ao meu lado, no meu co-host, sócio e cofundador, engenheiro civil, arquiteto também, Guilherme Guerra, para a gente falar sobre um tema bastante interessante, que é homestaging e house flipping. Basicamente, a gente quer abordar aqui alguns temas básicos, as diferenças e oportunidades de mercado para que você, arquiteto, engenheiro ou construtor, também possa ganhar dinheiro com esse tipo de serviço. E para falar sobre o tema, a gente está com uma convidada super especial aqui, que é a Luísa Hafner. Hafner, é isso? Hafner, isso aí. Boa. Ela que é de Porto Alegre, formada em arquitetura e urbanismo, especializada em inovação e gestão e cofundadora da Foreinside, uma empresa que, além de atuar no mercado de arquitetura e construção, com esses serviços que a gente acabou de comentar, é também especialista em marketing imobiliário. Durante sua trajetória, ela já participou de negociações que já resultaram em mais de 60 milhões em vendas de imóveis e, como ela mesma diz, ela é entusiasta em extrair o melhor potencial de cada imóvel. Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que apresentação bonita. Gostou? Tá aprovado? Tá aprovado, tá aprovado. Legal, vamos lá. Então, Luísa, conta aí um pouquinho pra gente sobre você, um pouco sobre a Foreinside. Bom, como que surgiu a ideia? Eu já tive uma boa apresentação de vocês, mas Luísa Hafner, formada em arquitetura, e sou extremamente apaixonada pelo mercado imobiliário. A ideia da Foreinside, ela surgiu antes de... Ela começou a ser plantada antes mesmo de ter entrado na faculdade de arquitetura. Minha mãe tinha uma imobiliária em Porto Alegre e eu comecei a fazer agenciamentos na imobiliária. Agenciamento a gente fala lá no Sul, aqui geralmente falam captação de imóveis. Sim. Então, basicamente, é pegar o imóvel, conversar com o proprietário e perguntar: posso vender o imóvel na imobiliária? Ele aprovando e o imóvel sendo vendido pela imobiliária, o agenciador ele tem 1% desse valor dessa transação. E aí... na verdade, eu queria comprar o carro na época. Eu queria comprar um carro, tava fazendo 18 anos, tudo. E consegui comprar o carro em 6 meses. Mas eu também consegui me apaixonar pelo mercado imobiliário e ver que tinham muitos patinhos feios, assim. A gente olhava o mercado, tinha muito imóvel, muito tempo à venda no mercado. Era imóvel bom, era imóvel com potencial. A gente tinha cliente que encaixaria com aquele imóvel, só que as pessoas não conseguiam enxergar o potencial. E daí foi aí que eu comecei a estudar sobre homestaging, como é que a gente conseguia atrair os clientes para esses imóveis. E aí a gente até começou a fazer um trabalho que era de: olha, eu tenho o imóvel certo para ti. Eu vou te levar lá, ele tem tudo que tu quer. Só que tu vai ter que imaginar. Aí a gente chegava com os clientes nos imóveis e falava: essa cozinha fechada aqui, a gente consegue abrir. Esse banheiro gigantesco, que eram os antigos dormitórios de banho, a gente consegue transformar em 2. Dá para criar um lavabo, a sala é gigantesca. E na maioria das vezes, esse imóvel estava muito abaixo de mercado. E ninguém queria saber dele. Então, assim, mesmo com o valor de reforma, as pessoas iam estar pagando mais barato do que se comprando um pronto que não atenderia todas as necessidades. E aí, daí eu entrei na faculdade de arquitetura, comecei a trabalhar com as técnicas mais voltadas para o homestaging, que é mais uma ideia de despersonalizar os imóveis e maquiar um pouquinho, assim, maquiar no bom sentido. Tirar papel de parede feio, pintar de branco, neutralizar os ambientes, até que eu me formei e surgiu a Foreinside. Então, na verdade, é uma sementinha plantada há mais de 10 anos. Tô velha. Que legal. Bela trajetória. E aí eu queria entrar nesse ponto específico do homestaging. Eu queria que você explicasse para quem não sabe o que é homestaging. Você já comentou um pouquinho ali, né? Que é dar uma maquiada, dar um tapa para melhorar o estado daquele imóvel, né? Mas conta um pouquinho mais. E eu queria também que você explicasse qual a diferença de homestaging e house flipping. Tá. Que é uma polêmica ali. É uma polêmica, mas é bom. O homestaging
a gente coloca ele como uma técnica de marketing imobiliário. Ele, nos Estados Unidos, Canadá, muito utilizado já. Basicamente, ele serve para potencializar todos os pontos fortes de um imóvel e neutralizar todos os pontos fracos. O Homestaging, ele aplica técnicas de sentidos sensoriais, por exemplo. Entrar no imóvel, ele tá com cheirinho de aconchego, cheirinho de café, cheirinho de bolo, tá despersonalizado, tira tudo que é cacarequinhos de viagens, por exemplo, porta-retratos, todas as coisas que são muito personalizadas com a cara do atual proprietário. Então, assim, daí vai pintura, troca de iluminação, vai neutralizando para trazer uma cara melhor para os imóveis. A gente fala isso muito quando qualquer pessoa quer colocar um imóvel à venda no mercado, a gente precisa preparar esse imóvel. O imóvel, ele é um produto. É tipo um decorado, né? No final do dia. É tipo um decorado no final do dia. Mas mesmo assim, o decorado, às vezes, ele tá muito mais incrementado, né? Então, assim, o homestaging, ele pode ser para um imóvel vazio. O que a gente faz? A gente pinta as paredes, a gente troca acabamento de tomada, a gente vai trazendo uma cara nova para esse imóvel para as pessoas não se assustarem, por exemplo, que é um imóvel que precisa de muita reforma, um imóvel que está muito antigo, que nunca teve manutenção. Já o house flipping é a reforma pesada. O house flipping daí entra na questão de investimento imobiliário. É comprar o imóvel com o objetivo de reformar e vender, lucrando nessa transação. Então, muitas vezes a gente fala que o homestaging é para quem está querendo vender um imóvel mesmo. Até para corretores indicarem para as pessoas executarem isso, para arquitetos fazerem, dar uma tapeada nos imóveis de forma mais simples. E já o house flipping eu preciso lucrar com essa transação. O homestaging, ele acelera uma venda. O house flipping, ele tem o lucro. E essa é uma pergunta que eu ia comentar, que eu ia fazer em relação ao quanto que vocês estimam ali que isso acelera esse tempo de venda ali, de um imóvel que está parado. Aí entra na questão de otimismo de em quanto tempo ele seria vendido se ele não tivesse sido aplicada a técnica do homestaging. Geralmente a gente fala que esses imóveis eles são vendidos num período de 60 dias depois do homestaging. E esse é o máximo que a gente já viu. E, claro, ele tem que estar muito bem precificado, né? Mas são imóveis que, sem essas técnicas aplicadas, ficam 1 ano, 2 anos à venda. A gente não sabe o tempo. Então, na verdade, essas técnicas são para trazer o imóvel para a vitrine. Eu até falo que esses imóveis são vendidos em menos de 40 dias. Mas aí, não quero nem ser otimista demais, nem pessimista demais. Então, 60 dias é ótimo. Tá seguro, né? Tá seguro. E vamos lá, acelerem 5 vezes o tempo. Entendi. Se a gente estivesse pensando em 1 ano, mas geralmente é mais de 1 ano até. E como que vocês estimam essa questão da valorização também do imóvel? Porque, querendo ou não, além de acelerar a venda, vai ter um aspecto mais moderno ali, enfim, ele vai valorizar o imóvel e também tem os custos associados a deixar aquele imóvel parado, né? Que tudo isso acaba entrando nessa conta. Daí entra algumas coisas que eu falo pra muita gente, assim, que às vezes as pessoas, elas estão com o imóvel que não tá muito bom e elas querem colocar no melhor valor de mercado. Primeiro ponto, tu pode tentar colocar no melhor valor de mercado. Não vai vender por esse valor. Então, geralmente a gente fala que existe uma valorização. Se o imóvel estiver no preço correto, vamos supor assim, um imóvel sem o homestaging, ele venderia, a gente sabe que ele venderia por um valor depreciado por 380, 400 mil. E a gente também sabe que se a gente aplicar 30, 40 mil no imóvel, claro que vai depender das intervenções que o imóvel vai precisar, a gente sabe que ele pode valorizar para chegar no melhor valor que ele tem de mercado. Vamos supor, 500 mil. Então, assim, eu sempre estimo uma valorização de 25% a 30% no homestaging. O house flipping é um caso um pouquinho diferente. E aí, falando de percentual mesmo, assim, quanto que você acha que tem que ter de investimento para o homestaging ali dentro desse etapa que você comentou? É que aí é um ponto que depende muito, porque depende o que a gente precisa fazer nesse imóvel. Porque esses dias eu até tava explicando, vou entrar um pouquinho no house flipping. Tá. Uhum. No mercado americano, eles falam que o investimento que tu precisa fazer no house flipping é 15% do valor que tu comprou. Exemplo, comprou por 200 mil, eu vou investir 30 mil. Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer esse mesmo comparativo. E vai depender muito, e eu fiz até um exemplo, que era um imóvel que a gente comprou para house flipping. A gente comprou um imóvel super depreciado, numa região super valorizada de Porto Alegre, num metro quadrado de 3.400,
o valor de metro quadrado, por 380 mil. Se eu investisse 15%, que daria mais ou menos uns 60 mil, o público-alvo daquela região não veria valor nesse investimento que eu fiz. Então, eu vou ter que entender qual que é o que o público vai estar querendo para que eu consiga estimar o investimento, para que lá na frente eu consiga alcançar o valor futuro de venda. Então, por exemplo, esse imóvel que a gente comprou por R$ 3.400 o metro quadrado, a gente investiu R$ 2.000 o metro quadrado. E lá na frente a gente vendeu por 8,3 o metro quadrado. Legal. Se eu tivesse investido só esses 60 mil, eu provavelmente não agregaria quase nada e teria que liquidar o imóvel mesmo assim no mercado. Então, tudo vai depender, não é uma conta simples, Exato, assim, né? a gente não pode simplificar esse cálculo. Porque tem imóveis que a gente vai poder investir só 15% do valor de compra. Mas tem imóveis que, se eu investir isso, é a mesma coisa que eu tivesse investido nada. Uhum. Não vai fazer diferença ali no final. Não vai fazer diferença. A gente sempre gosta de falar na questão de metro quadrado. Uhum. Qual que é o valor de metro quadrado de venda, por exemplo, se ele está depreciado? E o valor real, né? Porque às vezes as pessoas falam, tu consegue vender por 5 mil metro quadrado. E a gente sabe que se tu quiser vender rápido, não vai vender por esse valor, por exemplo. Então, assim, tudo vai depender da região, da localização, do próprio imóvel, do quanto que o imóvel precisa valorizar. É uma conta, eu sempre falo que é conta de metro quadrado. E não é uma conta tão simples. E aí, se você entrou num ponto, que eu vou dar uma pulada aqui, mas a gente vai Depois vai a gente tocando, volta. né? A gente volta. Que eu queria entender. Que tipo de serviço vocês, hoje, que tipo de serviço a Foreinside oferece? Então, você comentou, a gente falou de home staging, falou de house flipping. Tem outras coisas que vocês olham? Qual que é a proposta de valor ali para o cliente final quando você está apresentando os serviços, né? Eu falo que a Foreinside, ela não é uma empresa, não é um escritório de arquitetura. Porque o escritório de arquitetura, muitas vezes as pessoas falam que tu cria um sonho. A gente não cria sonhos. A gente cria produtos. Produtos de venda para o mercado. Se estiver ouvindo a gente, ela é arquiteta, tá? Eu sou arquiteta. Só para não gerar polêmica. Só para não gerar polêmica, sim. Vai ter o corte ali, vai estar. Eu não crio sonhos, o arquiteto cria. Mas é que essa é a questão, assim, porque existe muitas pessoas que querem criar o sonho. Mas a gente não vai criar esse sonho, a gente vai criar um produto. Esse produto, ele pode ser um produto de venda para o mercado imobiliário ou ele pode ser um produto de locação, por exemplo. Então, a gente vai pensar em desenvolver o melhor produto para aquele empreendimento e para aquele perfil de público-alvo. Então, isso realmente é desenvolver um produto. Por exemplo, é muito diferente eu desenvolver um produto de um estúdio de 37 metros quadrados e um imóvel de 140 metros quadrados. Os perfis são totalmente diferentes. Então, é isso que eu digo. E isso também vai afetar o próprio orçamento. Porque é toda a criação, todo o desenvolvimento de produto mesmo. E aí entra uma pergunta relacionada a isso. Hoje, então, vocês normalmente não atendem o cliente final que quer reformar, construir. Ou vocês enxergam essas oportunidades no mercado para house flipping ou home staging mesmo. É house flipping, na verdade, né? Que você vai comprar aí o imóvel e vai ganhar nessa venda. Ou vocês atendem pessoas jurídicas ou investidores, na verdade, que querem investir nesse mercado e estão dispostos a fazer isso. Esse é o público-alvo? Esse é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo é o público que vai enxergar o imóvel com um valor realmente que ele vai ter que enxergar um lucro nesse imóvel. Então, que ele vai nos ajudar a desenvolver o produto. Ele vai entender que ele está desenvolvendo um produto conosco. Então, esse é o nosso perfil de cliente hoje. Além de investidor, também entra corretor, enfim... A gente atende hoje muito construtoras, que são os decorados das construtoras. E hoje, um diferencial que a gente tem, que foi assim, um trabalho de formiguinha que eu fiz com as construtoras, é fazer o decorado em valor de mercado nos estoques das construtoras. Porque muitas vezes a gente vê o decorado do plantão de vendas, que é aquele decorado para encantamento. Uhum. É o decorado que a gente não vai conseguir agregar valor de venda lá na frente, né? Sim. Então, o decorado no estoque, que é aquele empreendimento pronto, que tem o imóvel no contrapiso, é aí que a gente desenvolve vários decorados, que eles vendem muito rápido. E as construtoras conseguem agregar muito valor em cima desses imóveis. Tá, então, deixa eu só organizar aqui meu pensamento, claro. Que sou bem metódico. Basicamente, quando a gente olha para a sua gama de clientes ali, você está olhando, você tem parcerias com imobiliárias,
Você tem construtoras, você tem investidores e você tem a operação própria também interna, que você compra e revende um imóvel, faz o serviço, a melhoria ali, a reforma, e revende esse imóvel no mercado depois. Isso. Seria mais ou menos essa cartela. Mais ou menos isso. A gente até, no início, a gente não investia no imóvel, mas começaram a cair oportunidades, assim, no colo. A gente, não, só um pouquinho. Tá todo mundo ganhando dinheiro aqui. Por enxergar o potencial que às vezes muita gente não enxerga, acaba surgindo uma oportunidade. Exatamente. E aí Legal. são os patinhos feios ali, que a gente vai mapeando. Inclusive, assim, tem muito patinho feio no mercado. Infelizmente, hoje a gente não consegue comprar todos. Então, a gente vai mostrando também. Vão caindo algumas coisas pra gente, assim, olha, esse aqui a gente vai ficar, mas esse aqui a gente vai apresentar para outros clientes que a gente sabe que tem interesse em fazer esse tipo de trabalho, em fazer esse tipo de investimento. Tá, então tem um negócio novo aí. Agora, você comentou também que se você, por exemplo, chegou uma demanda, que você enxergou uma oportunidade no mercado, que ninguém trouxe, vocês foram atrás, mas eventualmente não faz sentido por algum motivo para vocês têm uma carteira de clientes que vocês também recomendam. Que a gente recomenda. Tá. Que daí a gente mostra tudo, assim, olha, o valor de compra é esse, inclusive, assim, eu nunca vou falar para um cliente se é um bom negócio ou se não é, sem ter feito já uma proposta de compra. Porque tudo começa no valor de compra. Então, assim, a gente manda muita proposta. Assim, a gente dispara para todos os lados, porque, assim, a gente faz 20 propostas, provavelmente, para ter uma aceita. Então, às vezes, surge mais de uma aceita, a gente não tem ali o valor. A gente aceitou uma, aceitou outra. Ai, a gente só tem dinheiro para uma. Então, daí... Isso no caso do house flipping. Isso no caso do house flipping. Então, daí a gente fala, tem outra proposta aceita na mesa aqui. Hoje a gente até faz financiamento para comprar alguns imóveis. Tem imóveis que não aceitam financiamento de acordo com alguma dívida que possa ter. Então, quando começa a surgir, aceitam essas propostas, cai na mesa, a gente começa a ver quem é que está interessado em comprar um imóvel com essas características, esse valor de reforma e esse potencial de valorização. Então, a gente vai apresentando para os nossos clientes também que estão sempre nos trazendo também outros imóveis para a gente só criar o produto, reformar e recolocar no mercado. Hoje a distribuição ali da demanda de vocês está mais focada no house flipping ou no home design? Hoje, a gente tem uma demanda muito grande para a preparação dos imóveis para house flipping e muito grande para a preparação de imóveis para locação, que também são esses clientes investidores, que também é uma criação de um produto. O Homestage, hoje, a gente está fazendo mais uma indicação, é mais uma ideia de consultoria mesmo. Mas hoje é locação e house flip, é produto de venda e produto de locação. E locação, muitas vezes, Airbnb. Locação de temporada. Estou fazendo a propaganda do Airbnb aqui. E então, como que funciona essa parte comercial de vocês, assim, até o ponto que você puder abrir, obviamente? Vocês têm pacotes de planos, pacotes de serviços que vocês chegam e apresentam para esses investidores? Como você organiza ali? Normalmente, eu penso em dois aspectos. Tanto os clientes que chegam até vocês, quanto os clientes que vocês já têm ali um relacionamento que, pelo que eu entendi, a maioria são clientes investidores. Então, são clientes recorrentes, né? Inclusive, você já teve o custo de aquisição deles. Sim. E aí vocês têm um pacote de serviço específico? Eu tenho essas opções aqui que a gente pode trabalhar com esse imóvel ou não. Como que funciona esse portfólio ali? O que a gente sempre faz, a gente vai estudar o imóvel. Então, por exemplo, assim, chegou um imóvel pra gente que a gente precisa orçar. A gente vai fazer um orçamento descritivo, onde a gente vai indicar todas as benfeitorias que a gente precisaria fazer, já estudando o valor de investimento por metro quadrado. Então, toda vez que chega um imóvel pra gente, por exemplo, o investidor comprou o imóvel e ele quer revender como fazer o house flipping, eu pergunto pra ele, por quanto que tu comprou esse imóvel? Porque aí a gente vai estudar qual que é o valor de valorização que ele chega lá na frente para eu poder montar um orçamento mostrando, olha, as benfeitorias que a gente precisa fazer para esse imóvel alcançar a maior valorização são essas. Então, assim, é de imóvel para imóvel, é um trabalho personalizado por imóvel. Tem alguns imóveis, que são os imóveis novos, que a conta é mais fácil, né? Porque a conta não tem a surpresa da reforma. Então, a gente faz, um imóvel hoje para locação, um estúdio de 37 metros quadrados, em Porto Alegre, o investimento médio que a gente indica fazer é 3.200 valor por metro quadrado de investimento, que é um imóvel que tem que deixar ele 100% pronto.
Então, assim, Incluindo mobília, Tudo. tudo. incluindo Pronto pra tudo. morar. Isso é pra Pronto locação, pra, né? pra locação. É, porque o pra locação, eu sempre indico que a pessoa possa entrar e morar sem ter só precisando colocar a roupa dentro do armário. Porque o que acontece? Se a gente começa a depender de um inquilino que vai fazer uma benfeitoria num imóvel de 37 metros quadrados, é tudo sob medida. É. Até o de 100 metros quadrados é tudo sob Sim. medida. Então a gente não pode depender do inquilino para fazer isso. E daí vai ter uma negociação de carência, aí o tempo de negociação ele aumenta muito mais. Então, se a gente deixa ele 100% preparado, a gente consegue cobrar mais caro por isso, porque não tem imóveis prontos hoje para alocar, e reduz o tempo de negociação, porque é um produto único. E eu acho que facilita até pro próprio investidor ali, porque se você deixa o inquilino mexer e tal, você depende muito do bom gosto, do que a pessoa quer fazer, Da da qualidade, qualidade, do né? fornecedor. tudo, isso depende impacta. de tudo. Então, eu sempre falo assim, ó, não depende dos outros. Faz tu, investe primeiro, tu não vai ter carência, não vai ter negociação de... o que tu vai fazer de benfeitoria, colocar alguma coisa em contrato. Deixa pronto, porque depois se esse inquilino sai em 6 meses. Aí ficou aquela porcaria, muitas vezes, na maioria das vezes. E muitas vezes hoje... E tá muito caro também reformar. Então, para um inquilino ter que colocar um dinheiro num imóvel que não é dele, a conta não vai fechar. E então, basicamente, posso concluir que o ticket médio que vocês têm hoje, obviamente, é muito maior do que a maioria dos profissionais do mercado, porque a gente está falando não apenas de um projeto de arquitetura, um projeto de reforma, né? Você está olhando, fazendo todo tem um serviço de consultoria envolvido ali, de mapeamento do mercado, de oportunidade, que vai muito além do que a maioria das empresas de reforma ou escritórios de arquitetura oferecem, que é um pouco do que você comentou, né? Que vocês não se posicionam como um escritório de arquitetura. É meio rebelde, mas esse posicionamento é para as pessoas entenderem também. A gente até estava conversando antes, que eu falei que uma pessoa que vai falar assim, eu quero construir a casa dos meus sonhos, eu vou adorar, porque eu não vou ter verba. Se ele me falar assim, e tu não precisa se preocupar com o valor, eu vou me preocupar mesmo assim. Porque eu vou falar assim, mas tu não vai agregar valor no teu imóvel. Então, eu tenho esse pensamento mais voltado para realmente criar algo que possa ser uma valorização. É o imóvel que eu vou passar 30, 40 anos da minha vida aqui. Tá, vamos gastar tudo. Mas geralmente as pessoas não vão pensar. E 30, 40 anos, daqui 20 anos tu vai ter que reformar. Você não vai querer ficar com o apartamento Não vai querer. Sim, boa. Depois a gente vai voltar nesse ponto, que eu tenho outras perguntas relacionadas a marketing, um pouco do posicionamento de vocês, que eu acho bem legal também. Vamos partir ali para essa questão aqui, Gui? Eu tava... Enfim, eu fiquei sabendo que você também tá olhando, começando a olhar para imóveis de leilão ali. É certo isso? O que vocês estão visualizando nesse mercado? A gente está começando a entender esse mercado. Nós compramos um agora em fevereiro. E é um mercado diferente do mercado que eu tô acostumada, assim. Nós compramos em fevereiro, eu ainda não recebi as chaves. E eu sou acostumada a comprar o imóvel, na semana seguinte sair quebrando tudo. Então, assim, é um mercado que, claro, tem muita oportunidade, mas a gente tem que estar sempre atento para entender se não tem nenhum problema no imóvel ou não. Por exemplo, esse imóvel que a gente comprou era um imóvel que no leilão tava 345 mil. Tava muito abaixo de mercado. Tava menos de 3 mil metros quadrados, assim. Um valor muito baixo para Porto Alegre. E era um imóvel que tinha 1 milhão em dívida condominial. Então, a gente tinha que ter a certeza que no edital dizia que a dívida não vinha com o imóvel. Porque não adiantava nada A pegadinha. pegar o imóvel e a dívida. Então, assim, tem algumas coisas que tem que estar muito bem assessorado na questão de compra de leilão, mas tem muita oportunidade. Então, se fosse levantar os riscos ali, você acha que esse é um deles, de dívida? Tem algum outro que você acha que seria relevante, assim, levantar? Um imóvel, por exemplo, que está ocupado. Todas essas coisas a gente tem que entender. Porque, às vezes, até o tempo, né? Porque um imóvel de leilão, tu pode conseguir ter a posse daqui a 1 ano só. Então, a gente tem que tentar entender se vale a pena a gente mobilizar esse valor ou não. Alguns imóveis dá para parcelar. Então, eu posso financiar. Se dá para financiar, já é outra história. Esse imóvel, por exemplo, era só pagamento à vista. Então, eu tinha que saber se eu não ia ficar com 1 ano ele
parado ali. Porque daí pra mim já não valeria a pena. Mas esse imóvel, por exemplo, por sorte, a gente conseguiu visitar antes. Antes mesmo de conseguir arrematar no leilão. Ele tá ocupado? Tá desocupado, graças a Deus. A gente chegou a atender, quando a gente mexia com obra, né, a gente fazia obra, a gente teve alguns clientes que eram a gente tinha alguns clientes que eram investidores, e um deles comprava muito apartamento com leilão, assim, ele fazia obra com a gente. E aí ele pegou um dos imóveis, que é o que ele mora hoje, tinha uma pessoa morando e foi, tipo, ficou 1 ano e meio para ele conseguir desocupar o imóvel e tal. Mas foi o imóvel que ele mora, assim. É diferente. É diferente. Mas tem muita história, assim, de pessoas que os imóveis estão ocupados. E daí, quando as pessoas vão desocupar, por exemplo, tem muita gente que quebra tudo. Teve uma história que eu conheço que as pessoas, assim, tiraram as portas do apartamento, levaram embora as portas, quebraram um vaso sanitário. Histórias loucas, assim, sabe? Mas que tem que cuidar, porque, querendo ou não, o leilão, ele acaba mexendo numa ferida, né? Esse imóvel, por exemplo, que a gente já arrematou, era um imóvel de herança que tinha ido para leilão. Então, assim, era uma coisa muito antiga, sabe? E eu, ao meu ver, assim, meio que... Tá, abandonei aqui, deixa aí. Porque a dívida começou a ficar muito grande. Então, não tinha muito o que fazer. É dívida de... Pô, 1 milhão em dívida de condomínio. Mais de 15, 20 anos. Pouquinho, né? Como que vocês estimam, assim, o retorno desse mercado de leilão comparado com house flipping? A gente faz o mesmo tipo de retorno. A gente tem o cálculo do mesmo tipo de retorno. Então, quando nós vamos fazer o cálculo do house flipping, nós tentamos buscar acima de 30%. 40% já é muito bom. Então, assim, teve um que a gente fez no ano passado que foi 43%. Assim, eu tava dando pulos de alegria. Mas 30% já é muito bom, porque é um tempo que a gente faz essas transações de 7 a 8 meses. E 30% em 8 meses... Tá bom, né? Tá bom, pô. E aí, entrando nesse questão do tempo que você comentou, né, de obra, o homestaging, quanto tempo ele leva ali para executar a obra mesmo em si? E comparado com house flipping, assim, acho que esses 6 a 8 meses é o período completo ali, desde da compra até a venda, de fato. Sim. Como é que você enxerga isso? O homestaging, como são intervenções pequenas que a gente faz, o tempo ele não pode durar mais de 1 mês, por exemplo. Porque é uma pintura, é trocar acabamentos elétricos, é trocar uma iluminação. Às vezes até tirar algumas mobílias, eu sempre falo assim, sabe aquele armário que ninguém quer, que tá com cupim? Tira. O homestaging serve para isso, assim. Vamos pensar bem para neutralizar, para não dar um problema. Então, é um trabalho mais, assim, de despersonalizar e de neutralizar. É para ser rápido. É para tu poder colocar o imóvel no mercado quanto antes. O house flipping vai depender do tamanho do imóvel, né? Mas a gente calcula uma obra de mais ou menos 4 a 5 meses. Que é a obra pesada, porque o house flipping a gente fala cozinha e banheiro 100% equipados. Que, como vocês sabem, são os ambientes com mais dor de cabeça também numa reforma. Sim. O Gui sabe bem. Então, a gente sempre... No house flipping é uma questão. Cozinhas e banheiros a gente entrega 100% equipados. Quando eu falo 100% equipados, tu pode sair tomando banho, porque já vai ter o box, já vai ter o chuveiro, já vai ter tudo. E tu pode sair cozinhando na cozinha. Já vão estar todos os eletrodomésticos. Aí, dependendo da verba que a gente tem, a gente vai complementando os outros ambientes. Eu vou colocar um ar-condicionado, vou colocar alguma mobília na sala. Quanto mais a gente puder colocar, melhor. Mas nem sempre vai caber no orçamento. Os planejados, geralmente, acabam entrando aí. Os planejados, depende. Depende do orçamento que a gente vai ter. Mas se a gente conseguir colocar armários nos dormitórios, ótimo. Mas são raras as vezes que a gente consegue dentro do orçamento. Porque senão foge, né? Não dá. Foge muito. É o já que eu. O já que eu não posso pensar no house flipping, de jeito nenhum. Não existe. Não existe. Como é que funciona assim? Vocês oferecem um serviço de execução de obra também? É o pacote fechado para o investidor ou vocês só ajudam nessa gestão? Assim? Você trabalha com parceiros? Hoje a gente fala que a gente faz a entrega turnkey, que é a gente desenvolve todo o projeto e depois a gente entrega as chaves do projeto 100% executado. A equipe de obra é terceirizada, mas nós que fazemos todo o gerenciamento. Então, o cliente não se preocupa com nada, a não ser os pagamentos.
Eu sempre falo, tu vai te preocupar com o pagamento. Mas eles pagam diretamente pra vocês? Pagam diretamente pra gente. Ali com... Não, a gente faz toda a gestão de compra de materiais, pagamentos de fornecedores. É por contrato fechado mesmo, de fato, né? É por contrato fechado. Entendi. E como que funciona? Como vocês estão estruturados ali para dar conta de tudo isso, né? Dado que, poxa, você tem obras que precisam ser muito mais rápidas, outras obras você vai ter um tempo maior ali. Até em questão de padrão de qualidade também, né? De olhar e falar, poxa, mas será que eu vou mais a fundo, não vou? Como que funciona essa estruturação, organização interna mesmo de vocês para dar conta de tudo isso? Hoje, nós somos divididos em 2 equipes. A equipe de projetos e a equipe de execução. Então, o projeto está sempre produzindo, compatibilizando, deu problema na obra. Não apegado aos sonhos, né? A equipe não apegado aos sonhos, eu falo. Pré-requisito para a contratação. Pré-requisito, assim. Sem delirar, a gente não pode... Às vezes até as gurias falam, ai, mas ficou tão bonito. Eu, sim, ficou tão bonito, mas não cabe dentro do nosso orçamento. Inclusive, às vezes, até eu mesmo, eu vou começar a desenvolver alguma coisa. Geralmente, a gente começa desenvolvendo sonhos. A gente fala assim, tá ficando muito bonito, mas a gente consegue fazer isso, aquilo. Aí entra o orçamento da marcenaria, que é o pesado, né? Aí ele começa, ai, que essa tua porta de espelho ficou cara demais. Eu, vamos tirar? Não seja por isso, eu não me importo. Então, o projeto, a gente tem essa equipe que vai desenvolver o projeto, que vai criar a persona, que a criação dessa persona ela é muito importante também, porque toda vez que chega um imóvel pra gente, a gente pensa, quem é que vai morar aqui? Desde idade, como é que seria constituída a família? É família, não é uma pessoa, é um casal. Tudo isso a gente pensa. Até depois chega a parte que a gente começa a desencantar o nosso sonho mesmo interno de desenvolver aquele projeto instagramável. E entra, agora a gente precisa viabilizar isso para não perder uma entrega, porque a gente precisa ter uma entrega com encantamento. Mas tem que caber dentro desse nosso orçamento. E esse nosso orçamento, ele tá com a gente desde o dia 0, assim. O imóvel chegou, a gente já sabe, nosso budget é esse, A gente tenta criar o sonho. Muitas vezes não dá. E depois vai para a equipe de execução. E daí a equipe de execução, ela executa. Ela executa tudo que está com o projeto. Aí tem as etapas de compatibilização. O projeto tem que estar sempre muito atento à equipe de execução, porque às vezes reforma, deu um imprevisto, a gente não vai conseguir fazer do jeito que estava previsto, ou acho que não vai ficar muito bom. Volta para a equipe de projeto, compatibiliza tudo de novo, volta para a execução. Então, são essas equipes que tem. A equipe de execução acaba mandando todo o relatório também de custos, né? Que daí tem um engenheiro lá, mas é um engenheiro de produção, que inclusive é meu futuro marido, que vai batendo as contas e vai vendo, dá ou não dá. Ou tem uma hora também que ele chega e fala, estourou totalmente o orçamento. Que pode acontecer, mas aí, se a gente exemplo, a marcenaria ficou acima do valor, tem horas que a gente fala, a gente vai investir isso na marcenaria, mas a gente vai ter que cortar essas outras benfeitorias. Existe também esse ponto que pode chegar um momento que a gente quer fazer um monte de coisa, mas não consegue fazer tudo. E daí a gente vai priorizando, aí tem prioridades. Eu acho que eu brinco que esse ponto do encantamento para investidor é quanto que eu tô dando de retorno ali para ele, né, no final das contas. Exatamente. O investidor, ele vai ser encantado pelo retorno. Mas eu preciso fazer com que a pessoa que vai comprar ou alugar esse imóvel enxergue valor. Enxergue tudo que eu tô colocando de valor. Porque eu preciso que esse imóvel seja, assim, o melhor imóvel da região com o valor mais atrativo possível. Custo-benefício. Custo-benefício, famoso. E olhando para a qualidade das obras, assim, né, você falou da execução, que o seu futuro marido está ali acompanhando e tudo mais. Como é que vocês garantem qualidade? Como é que é o acompanhamento desse serviço, assim, em si? Então, eu esqueci de contar uma coisa muito importante lá no começo. Eu roubei a minha mãe para mim também, né? Minha mãe tinha imobiliária e eu roubei ela, porque a minha mãe, ela é uma pessoa que ela cuida muito bem da questão de logística, a questão de lidar com pessoas, porque é um ponto difícil também, assim, a gente não pode glamourizar que a obra é tudo mil maravilhas, não é, a gente lida com muita gente. Então, a minha mãe faz toda esse relacionamento também, a logística, cuida da questão de prazos, tudo. Então, é tudo com ela, essa parte. E aí, é tudo com ela. Tudo com ela. Ela tem o Ela olho. que bate já tem experiência. Ela que bate martelo. Ela bate martelo. Eu sempre vou nas obras junto com ela. Inclusive, ela tem a
a cartilha dela, a carta na manga dela, que é: hoje a Luísa vai vir na obra. Te prepara. Porque eu sou assim, eu vou pra dar a cartada final de tá ok ou não tá. E eu sou a pessoa mais chata do mundo pra se ter em obra. Ah, são dois aqui então, né? Então, Chato, eu sei. Eu gostaria de ter vocês como prestadores, né? Eu sou tratar vocês, mas não queria trabalhar junto. eu sou muito chata, tanto que todo mundo começa assim. Se eu vou na obra amanhã, por exemplo, começa a falar, desde segunda a Luísa vem na obra e ela manda refazer. E a minha mãe vai com um jeito, assim, é que tenha, eu falo que eu sou a bruxa. Então, e a minha mãe, ela vai ficando assim no relacionamento também, bah, isso aqui não vai ser aprovado, cuidado. Ela vai só apaziguando. Vai ali, apaziguando. Né? Ela tem a paciência também, porque tu tem que ter perfil pra trabalhar com pessoas também. Tu tem que ter perfil pra conseguir gerenciar. Eu gerencio mais a questão do escritório. A minha mãe gerencia mais a questão das obras. O Léo gerencia a questão financeira, a questão de a conta vai fechar ou não, sabe? Então, são perfis de pessoas muito diferentes. 100%. 100%. Sempre tem o bad cop e o good cop ali pra... Exatamente. Eu sou sempre malvada. Eu também, eu tenho esse título aí também. Um dia a gente vai contar a história que você foi já ameaçado de morte Já, em obras, não. né? Já? Já fui, mas deixa pra outro momento. Meu... Quando eu comecei a trabalhar, assim, numa construtora, eu ficava responsável por conferir a qualidade da pintura, né? E aí, eu não deixava passar nada, absolutamente nada, assim. Então, eu pegava o lápis, eu ia geralmente, quando tava escurecendo, eu deixava... Né? Ia com uma luz, e aí à noite, assim, né? Então, eu esperava escurecer, a obra fechava, todo mundo ia embora, eu ia lá com a luz, olhando cada cantinho, ia com o lápis riscando, pro pintor ter que lixar ali de novo, porque eu aprendi que aquilo ali era a melhor maneira de conferir e tal. Então, e aí o pintor vinha de manhã terminar o apartamento, né? Porque ele ganhava produtividade. E aí ele olhava, tipo, o cara me ameaçou. Falou, cara, tipo, meu Deus. Aí eu falei, então, beleza, então, vamos lá, eu tô fazendo meu serviço, faz o seu. Tipo, eu não baixava a cabeça, assim. Não baixava a cabeça e no final, assim, tá vivo, né? Tá vivo. Tô vivo. Deu tudo certo. Mas aí entra um ponto também que eu sou mulher, né? E a obra é homem, né? Então tem uma coisa até assim, que a minha mãe também é mulher. Então entra um ponto assim que eu sou a malvada sempre. A minha mãe vincula a poder aprovar também ao eu dar o ok pra fazer o pagamento, que é uma coisa que a gente aprendeu que se tu faz o pagamento antes ou se não terminou, não adianta. Mas teve uma vez também que eu não fui ameaçada de morte, mas fecharam o meu carro, saíram do carro, começaram a apontar o dedo pra mim eu tava com a janela fechada e falou assim, ó, tu vai me pagar porque eu preciso pagar minhas contas. Eu, tá, mas eu preciso receber a obra. Não... Eu também preciso, para poder te pagar, eu preciso que tu me entregue a obra. Não, porque eu preciso receber hoje. Eu peguei, arranquei o carro, fui embora. Eu não sabia o que ia acontecer mais, né? Mas, assim, nessas horas, o homem, às vezes, acaba validando um pouquinho mais, porque não tem um embate direto. Mas tu teve, né? Não, eu não baixei a cabeça, não, assim. E eu tava protegido, porque era um fornecedor parceiro, assim, né? E ele tinha a equipe dele. E aí eu conferia o serviço do que a equipe dele tava fazendo. E ele me dava o aval, ele que me ensinou a conferir. Ele falou, cara, isso aqui é a melhor forma de conferir ali a pintura e é isso que a gente tem que entregar. Então, se alguém falar alguma coisa, você pode falar comigo, que aí eu me sentia protegido, porque o cara realmente era barra pesada, assim. Não, eu imagino. O cara era difícil, assim. Então... Mas, enfim, não foi uma vez só, não. Já me xingaram tantas vezes. Xingar. Já fui xingada muitas vezes. Mas ali o cara realmente... Geralmente os caras falavam, te matar, não sei o quê. Mas sempre naquele lance do, tipo... Brincadeira. Xingando ali e tal. Mas desse eu senti que o cara tava meio mordido mesmo. Falando assim, sério. E aí eu... Não, beleza, então vamos lá, mas não baixava a cabeça, assim. Mas eu sou muito chata, assim, que eu sou chata às vezes até, porque muitas vezes a gente tem que entregar as coisas correndo, a gente tá com o prazo esgoelado. Locação, por exemplo, na maioria das vezes a gente entrega pro inquilino. E o inquilino tá batendo na porta ali, eu quero entrar, virou o mês, o investidor eu vou perder esse mês, e o inquilino querendo entrar com a mala na porta. Teve vezes, assim, que...
não passaria na minha aprovação. Eu cheguei já com uma limpeza, assim, ó. Eu queria matar dessa vez, assim, ó. Eu peguei, tava com um vestido longo, saí limpando as paredes com o meu vestido, porque eu tinha que entregar o apartamento, não tinha quem limpasse. Depois também queriam receber com uma limpeza super meia boca. E aí eu, vou entregar, tudo bem. Molhei meu vestido, fui passando Fiz acontecer. Isso aí. Um último ponto para fechar ali, você comentou da estrutura, né? Que tem a equipe de projeto, que cuida de toda a parte de idealização. Tem a equipe de obra, tem o financeiro ali que toma conta. E a parte comercial, prospecção, como é que funciona aí esse outro lado, assim? Sou eu. Eu já ia até afirmar aqui, viu? Não, é só pra perceber. Né? Só dar o Dá pra perceber, né? Essa parte comercial sou eu. Desde captação de imóveis, investidores e etc. Sim, é que na verdade começou uma coisa muito boa, que foi o boca a boca. Então, assim, a gente começou a ser indicados, fez um decorado para uma construtora e as pessoas queriam comprar os apartamentos que estavam no contrapiso para investir também. Então, foi, assim, um ciclo que foi de indicações mesmo. E daí, claro, tem a questão de tu ter que fechar, tu tem que fazer uma boa entrega. Às vezes, assim, a gente depende de muita gente, né? A gente atrasou muita obra. E ao mesmo tempo, eu também tinha que fazer a parte comercial, que eu tinha que falar assim, olha, a gente atrasou, eu vou te dar essas contrapartidas. Então, eu que vou fazendo toda essa parte junto do marketing hoje, que o marketing, não é que a gente invista no marketing pesado, a gente faz as redes sociais ali da For Inside, que eu também quero contar as histórias que acontecem. Porque eu acho que o mercado imobiliário é um mercado ainda muito obscuro para as pessoas, sendo que todo mundo está inserido no mercado imobiliário. Na maioria das vezes, né? Se Deus quiser também, todo mundo tem a casa para morar, ou tá alugando, ou tá comprando um imóvel. Tem uma geração agora que tá descobrindo, tá saindo de casa, vou comprar um imóvel, vou alugar. E não tem quem fale sobre isso. E até mesmo eu vejo, assim, os meus conhecidos, a minha geração também, começando a comprar imóvel, começando a alugar, saindo de casa, já saiu há um tempo. O que eu faço? Como é que eu invisto no mercado? E é um mercado que não tem quem te dê boas opções, quem te dê boas dicas. E eu sei porque, assim, eu recebo ligação direta de pessoas falando que estão com super oportunidades. Eu até gosto de anotar as oportunidades para ver, assim, que essa oportunidade seria a melhor oportunidade do mundo, mas não existe. Então, assim, as redes sociais, a gente acabou ganhando força por estar contando isso. Então, acabou virando o nosso marketing as próprias redes sociais. Isso já conectou com uma pergunta que eu ia fazer, que está relacionada a marketing, que eu acompanho vocês ali, acho super legal o conteúdo. E quais são os principais canais de aquisição, né? Você comentou, pelo que eu entendi, vocês estão muito focados nas redes sociais, em educar o mercado e, consequentemente, aquilo vai se tornar... a audiência ali vai acabar contratando o serviço de vocês no futuro, ou indicando e assim por diante. É isso mesmo? Como que vocês estruturam hoje as estratégias de aquisição ali, desde parcerias, eventualmente, com imobiliários, até as redes sociais? O nosso posicionamento hoje nas redes sociais é muito mais educativo, até de mostrar, assim, bastidor, de mostrar erros que acontecem, acertos que acontecem. Que é isso que a gente quer trocar experiência, ou trazer as nossas experiências para as redes sociais. O lustre antigo lá. O lustre antigo, o banheiro sem parede... Todas essas coisas, assim, para mostrar... Porque muita gente, até a gente fez uma postagem que era um estudo de caso de um imóvel de herança. O que eu faço com esse imóvel? E é uma geração que também... É um ciclo sempre, né? Sempre tem alguém que está recebendo algum imóvel de herança. O que a gente faz com esse imóvel? Muita gente não sabe o que fazer. E muitas vezes esse imóvel fica no mercado 1, 2, 3, 4 anos. E as pessoas acabam tendo que liquidar ou acabam não pagando o condomínio, acaba virando uma dívida. Então, tudo isso, assim... Essa questão do Instagram é mais voltada pro educacional. Que até a gente vai lançar um curso em breve. Olha aí, mas, E os canais de aquisição hoje tá muito relacionado àquele nosso boca a boca mesmo. Que é até clientes que são recorrentes. A gente tem muito cliente recorrente. Então... Isso é o que eu sempre falo, né? Porque nesse mercado, quando a gente olha principalmente para imóveis residenciais ali... a pessoa vai fazer 1, 2 vezes na vida uma reforma ou uma construção, né? Então, você tem que se pagar na primeira obra que você vai fazer. Quando você tem um cliente recorrente, você tem um luxo, né, de constantemente aquele mesmo cliente estar sempre contratando. Então, você pode, eventualmente, ter um ticket até mais baixo e você não fica tão dependente
das flutuações de mercado. Exatamente. Né? Que, poxa, toda vez tem que chegar um cliente. Não tem coisa pior do que você começar o mês e ter que vender para novos clientes tudo zerado de novo. Né? E aí entra um ponto também que é interessante, que quando a gente pega o mercado de investimento no mercado imobiliário, quando existe uma crise, esse mercado ele tá muito em alta também. Quando o mercado tá bom, por exemplo, existiu a pandemia, o mercado estava muito bom. Os juros estavam muito baixos. Então, as pessoas começaram a comprar imóveis. Podia ser financiado para locação, podia ser para house flip, podia ser para o que fosse. Agora, as pessoas continuam comprando. Os juros estão baixando, tá voltando também a olhar para o mercado com olhos melhores. E ainda tem o ponto que o investimento no mercado imobiliário é um investimento em tijolo. Ele é palpável, né? Então, muita gente conservadora enxerga com muitos bons olhos esse tipo de investimento. Porque assim, no máximo, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o imóvel. Mas eu tô com o imóvel ali. E eu acho até assim, se um cenário... Eu nunca vi um cenário de alguém empatar num house flipping, por exemplo. Então, é um cenário que, no mínimo, tu vai lucrar um pouquinho. Que dica você daria para quem quer iniciar nesse mercado? O que essa pessoa precisa saber de tudo que a gente falou aqui? Quais são os caminhos das pedras ali para essa pessoa conseguir entrar, né? Além de, obviamente, ele depois fazer seu curso. Isso aí ela deve deixar para comprando o curso. Vou deixar pra... Aí vocês vão saber em maio, não tô brincando. Eu acho que é estudar o mercado. Estudar o mercado e ter o conhecimento desse mercado. Porque o que acontece? Eu vou falar por experiência própria mesmo. Eu entendo o mercado de alto padrão de Porto Alegre. Tem determinados bairros que eu conheço, que eu sei o que performa bem e o que performa mal. Eu fui me aventurar no centro histórico de Porto Alegre. Me dei mal. Tive um lucro, mas não era o lucro que eu teria num apartamento que fosse numa região que eu conheço. Então, é entender aonde que tu quer trabalhar. Eu quero entrar no mercado de house flipping, tá? Vamos entender esse mercado. Quais os bairros que eu vou querer atuar? Qual é o meu perfil de público-alvo? Tudo isso para que a gente consiga performar bem. Não adianta falar, eu atendo toda Porto Alegre. Inclusive, assim, vem um cliente que vai querer o centro histórico, eu vou falar, tá, ok, eu tenho que mapear agora esses imóveis. Eu tenho que conhecer o produto que eu preciso criar. Porque é muito diferente o que as pessoas estão buscando. E eu vi, assim, esses imóveis que a gente investiu no centro histórico, eu coloquei coisas que, para mim, valiam muito a pena. Eu enxergava muito valor naquilo. E as pessoas que iam lá comprar um apartamento falavam, ai, que bonitinho. Ai, mas eu queria uma máquina de lavar roupa. Mas é um piso vinílico. Então, assim, é realmente... É um comportamento totalmente diferente. É comportamento, é entender o que tu está fazendo. Porque, e outra, é aquele ponto que eu falei, é saber criar o produto, é tu ter a mentalidade que não é pra ti. Que tu tem a persona que tu tá fazendo ali. Não é o teu gosto pessoal, não é o gosto da tua família, é o gosto de uma pessoa que a gente tá criando, que a gente tá tentando entender quem é essa pessoa. Então, tu tem que ter assertividade nisso. Uma pergunta interessante aí pra galera que tá querendo começar nisso. E para começar, assim, você acha que o investimento, a pessoa tem que ter um investimento alto? Existem alternativas aí para a pessoa estar iniciando sem ter que aportar um capital alto ali, né? Para comprar um imóvel, enfim. Primeira coisa que eu falo é que, assim, primeiro vamos começar pequeno. Se for para errar, que erre pequeno. Mas, assim, existem várias técnicas de alavancagem. Por exemplo, o financiamento imobiliário é um deles. Tu pode financiar hoje 80%, 90% de um valor. Porque o valor da reforma a gente precisa ter em mãos. E aí entra um ponto importante. A gente precisa saber qual que vai ser o nosso custo total de operação, porque a gente sabe que uma reforma sem dinheiro, ela não anda. Uhum. Então, é entender. Pode começar com 100 mil, com 200 mil, seja o que for. Só entender se está bem precificado, se está dentro daquele valor mesmo, porque às vezes até um imóvel de 150 mil, dependendo da região, pode ser caro. Comprar para fazer um house flipping vai depender. Então, dá para começar pequeno, dá para começar com a alavancagem de financiamento. Tem N maneiras de começar. Mas sem começar também, né? Uhum. E se for para errar, que erre pequeno, né? Eu sempre falo, não começa por imóvel de 1 milhão. Vai quebrar, ele vai trabalhar para pagar. Né? Vai trabalhar para pagar. Legal, Luísa. E para finalizar aqui, fazendo um bate-bola, eu queria fazer algumas perguntinhas em relação à sua carreira ali, aos seus últimos... a toda a sua jornada como empreendedora ali. Qual que foi o momento mais desafiador? O momento mais desafiador...
Eu acho que foi como todos, eu acho que foi o começo. Porque eu entrei num mercado que eu tava desafiando muito os corretores. Eu tive que entregar resultado para os corretores, para eles começarem a ver que o que eu estava falando era certo, tinha resultado. Que, na verdade, eu digo que a gente teve que criar e está criando uma cultura de enxergar os imóveis de uma forma diferente. E isso daí é uma educação que tem que vir desde os corretores, das imobiliárias, dos proprietários de imóveis, dos compradores de imóveis, de todo mundo. Então, é um trabalho de sementinha. O primeiro, com certeza, foi assim, mostrar para os corretores, muitos corretores falaram que nunca ia dar certo isso. Só que aí a gente começou a fazer vendas de elefantes brancos, imóveis que estavam 4, 5 anos no mercado, ninguém queria, do nada vendeu. Ué, mas por que vendeu? Alguém reformou, quem foi que reformou? Então foi aí. Mas até para ganhar a credibilidade foi trabalho de formiguinha. E tem algum livro de negócio que te marcou? Um livro de negócios que me marcou. Eu gosto muito do Poder da Ação. Eu nem sei se é tanto vinculado a negócios. Mas vale. Mas vale, né? Porque é aquela questão Tem tudo a ver com o espírito de empreendedor. De espírito de empreendedora, que é o... quem tem poder age. Tu tem que agir. Tem que tirar as coisas do papel. Vai errar. Vai quebrar a cara, vai. Mas tu tem que estar sempre em ação. Então, eu gosto muito desse livro. Boa. E o que na sua visão, quem quer se destacar nesse setor precisa ter? Além de fazer acontecer aqui, que a gente acabou de falar. Fazer acontecer é muito importante. Senão não começa, né? Mas eu acho que as pessoas, elas precisam querer se tornar especialistas. Assim, não adianta tu querer trabalhar construindo sonhos, fazendo house flipping, fazendo homestaging. Tem que ser especialista. Tem que se especializar nisso. Porque aí tu vai saber onde é que estão os teus principais erros. Tu vai conseguir enxergar onde é que tá errando também, onde é que tá acertando. A gente sempre fala muito isso, né? Que é o famoso pato lá, né? Faz um monte de coisas mal feitas ali. E isso acaba trazendo muita ineficiência até para o processo interno da empresa, né? Porque isso afeta desde o posicionamento de marca até a operação ali, como você comentou, né? O seu time de projeto não pode ter, ele precisa ter um tipo de mentalidade. Exatamente. E isso é um ponto importante que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas perguntam até amigas minhas, o que tu faz? Eu faço tudo, faço o que tu quiser. Não fala isso. Fala que tu vai te especializar, ou começa a buscar te especializar em alguma parte. Pode ser em reforma de apartamentos, estúdios, pode ser só em reforma, pode ser em comercial. O mercado, ele é muito abrangente. Tem muita oportunidade. Mas eu acho que falta as pessoas se posicionarem mais como especialistas desses negócios. Boa. E você quer deixar um recado para quem está ouvindo a gente? Um recado para quem está ouvindo. Comprei meu curso. O curso qual que é o curso? Vai ser sobre homestaging, house flipping, imagino, né? O curso, ele vai ser voltado para investimento no mercado imobiliário. Então, vai ser como que eu me posiciono, qual que é o meu objetivo. Eu quero fazer um imóvel para locação, eu quero fazer um imóvel para venda. A gente vai mostrando como que a gente vai ter que se posicionando, o que a gente tem que pensar para cada tipo, para cada objetivo. E eu acho que o muito legal do curso é que a gente vai abrir os cases. Então, no final de cada módulo, eu vou mostrar um case. Um case que foi de sucesso, o que a gente poderia ter feito melhor, porque assim, a gente sempre pode estar sendo melhor num imóvel. Onde é que a gente pode ter errado um pouco, onde é que a gente acertou muito. Abrindo questões de custos, questão de acabamentos de projeto, tudo. Esse curso, ele vai ser lançado em maio, se tudo der certo, tem que acabar as gravações. Legal. Vai dar. E aí, então, o público-alvo, basicamente, também é não só para profissionais de arquitetura, engenharia e construção, mas também até investidores, eventualmente, né? Quem quiser colocar se aventurar. R$1 no mercado imobiliário tem que assistir o curso. Legal. Mas eu acho que é muito importante para os arquitetos também, para até saberem se posicionar em relação a esse mercado. Porque, às vezes, Às vezes, ele nem precisa executar para outras pessoas, mas ele pode começar a entrar nesse mercado também. Porque o arquiteto, eu engenheiro, né? Ele já sai um pouquinho na frente, porque ele já tem a expertise de entender a questão de obra, a questão de projeto. Um pocão na frente, um pocão, né? Porque já tá assim, enquanto um tá no primeiro degrau, o arquiteto e o engenheiro já tá lá no 20º. Exatamente. E eu acho que essa habilidade do arquiteto conseguir enxergar que nem sempre ele tá construindo o sonho, ele precisa
trazer uma valorização para o imóvel é extremamente importante, assim. Então, eu acho isso bem legal, assim. Não, porque o arquiteto, ele tem um olhar, que eu acho que é muito bom, um olhar artístico de enxergar o potencial. O arquiteto, ele consegue criar. Ele consegue ver de uma parede branca, fazer 1 milhão de alternativas. Então, assim, o arquiteto tem essa questão da criatividade também. E nesse mercado precisa de criatividade. Não tanto, a gente não pode... Tem que usar o lado analítico ali também. Tem que ser o racional, daí tem que ir pro lado do engenheiro também. É até mais desafiador, às vezes, achar soluções com pouco recurso, né? Com pouco recurso e, assim, o que o meu público-alvo vai querer, né? Ele quer uma suíte, ele não quer uma suíte, ele quer uma coisa diferentona, ele não quer. Então, porque às vezes, se eu fizer uma coisa muito diferentona, eu vou estar diminuindo muito meu funil, né? Sim. Porque aí eu vou ter que encontrar aquela pessoa que vai gostar do diferentão. Então, tem que ser o gosto universal também. Boa, Luísa. Acho que, pra encerrar, qual que é seu arroba aí pro pessoal te seguir nas redes sociais? Eu vou falar o arroba da empresa, porque Isso. é o marketing. É @4InsideArc, fora Inside Arquitetura. Então podem seguir a Luísa lá, pessoal. Luísa, muito obrigado Muito pelo obrigada papo. pelo Foi convite. super bacana. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Obrigado pelo teu Luísa. Obrigada pelo convite, Guris. Foi um prazer. Boa. E se você aí gostou desse podcast também, aproveita e pode seguir a gente nas redes sociais, ali no YouTube, Instagram. Qual que é o seu Instagram aqui, pra galera seguir ele também? Eng.guilhermeguerrap. Boa. E o meu é Ítalo com YTH, difícil, né? .s. Podem me seguir lá e sigam a VOB, @VOBIBR. Pode seguir a VOB lá no Instagram, que a gente sempre vai estar postando outros papos tão legais quanto esse. Obrigado, pessoal.